Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao primeiro evento de 2023 do Biotech em Foco, dali na Biotech Paulo São Carlos. Hoje a gente vai ter um mini curso de escrita científica e juntamente do Henrique, a gente vai estar aqui conduzindo esse evento super legal para vocês. E antes da gente começar, gostaria de passar um aviso sobre a nossa parceria com a Biominas Brasil. Essa parceria ela fornece 30% de desconto para todo mundo que utilizar o nosso cupom, que é LINAS Carlos 30, em um dos cursos oferecidos pela empresa. Para mais informações sobre, vocês podem entrar aqui na descrição do evento, que tem um link para vocês seguirem ou acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Bom, boa noite a todos. O palestrante que ministrará o nosso mini curso de escrita científica hoje será o professor Dr. Lucas Navarro Paolucci. Ele é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Entomologia e doutor em Ecologia pela Universidade Federal de Viçosa, com doutorado sanduíche no Centro de Pesquisa de Ecossistemas Tropicais, na Austrália. Ele é pesquisador e estuda como os distúrbios antrópicos impactam nas comunidades biológicas, suas interações e as funções ecossistêmicas que eles desempenham, usando experimentos manipulativos no campo. Além disso, eu queria pedir para todo mundo seguir a gente nas nossas redes sociais, curtir a nossa página no Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram. A gente também é bastante ativo lá no LinkedIn. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e dar um like aqui no evento para ajudar a gente a crescer. E também, para quem quiser postar fotos assistindo o mini curso de partes interessantes, marca a gente lá no Instagram que a gente vai repostar tudo no nosso perfil oficial. Lembrando a todos que o formulário de presença ele vai estar disponível na descrição da nossa live e ele deve ser preenchido antes do fechamento para a computação da presença de vocês. A palavra-chave necessária para a validação desse formulário ela vai passar na tela durante o desenvolvimento do mini curso. E já gostaria de agradecer novamente a presença e disponibilidade do professor Lucas hoje em nosso mini curso e aproveito para passar a palavra para ele e lhe desejar a todos uma ótima palestra. Oi, pessoal. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite, pessoal da Lina, para fazer esse mini curso, apresentar para vocês esse assunto tão importante, né, na academia, que é a escrita científica. Afinal de contas, esse é o principal meio através do qual nós, cientistas, divulgamos nossos resultados para os nossos pares, né, nossas pesquisas, nossas descobertas. Então, é muito importante que a gente tente aprimorar essa técnica, e isso é legal porque é uma técnica, então, assim, tem como haver treinamento e a gente vai tirar um pouquinho desse mito de que quem escreve bem é quem tem o dom para fazer isso, né? Bom, eu queria dizer que, na verdade, essa é uma disciplina toda, né? A gente leciona aqui no programa de pós-graduação em Ecologia da UFV, na pós-graduação. Então, assim, eu vou falar os pontos principais, chave, numa apresentação curta. A ideia aqui é mais uma introdução ao tema, passar algumas referências importantes também, trazer alguns exemplos de pontos que a gente tem visto que o pessoal tem mais dificuldade, tá? E para tentar ajudar vocês a melhorarem os textos científicos. Bom, eu combinei com o pessoal que quem quiser ir fazendo pergunta ao longo da apresentação, a gente vai tentando responder aqui, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo aqui, o pessoal pode me ajudando, mas caso fique complicado, tenha muita coisa, a gente faz no final umas perguntas, tenta responder tudo, ou pelo menos as principais, tá? Então vocês podem ir perguntando, se der a gente responde na hora, senão a gente deixa para o final. Bom, então, primeiro eu queria dizer que isso aqui, como o próprio nome já diz, né, é um curso, mini curso sobre escrita. Então, tem várias outras formas de divulgar os nossos resultados, né? Então, divulgação científica, por exemplo, que geralmente tem outros princípios, com foco em imagens, discutir os resultados num contexto mais social, de importância para a sociedade, mostrar pontos principais. Aqui a gente vai focar, então, na escrita científica, que é majoritariamente voltada para revistas científicas. Como o pessoal me apresentou aí, eu sou ecólogo, eu trabalho com ecologia,
no setor de ecologia da UFV. Alguns exemplos vão ser voltados para a minha área, outros eu peguei para variar aqui, mas independente da sua área de atuação, é ciência. Então, o princípio básico tem variações de área, né? Até as próprias revistas variam um pouco aí de estilo, às vezes tem revista que gosta, permite, né? Não é nem que gosta, mas permite formatos de artigos mais longos. Na ecologia, geralmente, a gente tem artigos que são relativamente mais curtos comparados com outras áreas, mas o basicão, o princípio geral, vai ser sempre o mesmo, tá? Independente da área de vocês, inclusive se não forem das biológicas, né? Outras áreas também, física, isso se aplica, né? Claro, com as devidas detalhes e especificidades de cada disciplina, tá? Ixi, deixa eu ver aqui. Deu um problema aqui na minha tela. Desculpa, pessoal. Vou voltar aqui. Acho que era com pointer, com o programa do pointer. Bom, eu vou usar essa seta mesmo. Como eu disse, então, uma parte do curso de escrita científica, tá? Eu busquei pegar esses pontos principais que a gente tem visto que são uma dificuldade ou partes que podem melhorar na escrita científica de forma geral. Bom, queria começar do título, que fala brevemente, né? É uma parte muito importante do nosso artigo. Então, só para vocês terem ideia, uma estatística interessante aqui, entre 1% e 5% só dos leitores que leem seu artigo vão ler o resumo, que leem o título do artigo, né, na verdade, vão ler o resumo. E dessa parte vai ser uma porcentagem menor que vai ler o artigo todo. Então, o que acontece? O seu título vai ser a parte mais lida de longe do seu trabalho. Então, é super importante pensar num bom título. Geralmente, a última coisa, tá? A gente existem estilos, né, diferentes. A gente aqui no grupo de pesquisa gosta de deixar isso por último. Ele precisa ser acurado, deve ter uma relação direta com a sua principal descoberta. Isso aí também vai variar um pouco de área. Na ecologia, o que a gente tem feito, geralmente, são títulos que já contam o final. Então, aquela história não é suspense, né? Então, a gente já quer contar o principal resultado, aquela descoberta mais importante para o leitor, que é justamente para chamar a atenção dele e para que, eventualmente, possa ler o resumo e também um artigo, que a ideia, no final das contas, é essa, né? Que a gente consiga divulgar o nosso trabalho, ter citações, alcançar uma relevância científica. Então, para isso, ele deve definir com o menor número de palavras possíveis o conteúdo do artigo, tá? Então, essa é a ideia de ser acurado, direto ao ponto e ter uma relação direta com a descoberta principal. Então, assim, pessoal, eu tenho visto, às vezes, banca de TCC ou trabalhos, o pessoal está começando, faz um título muito longo, sabe? Isso atrapalha, porque aquele título, assim, com várias palavras, aquilo tira atenção do leitor, do principal para o foco principal. Isso, inclusive, vai ser a principal mensagem que eu vou querer deixar ao longo do minicurso para vocês, que é cortar palavra. Quanto mais coisa você conseguir falar com menos palavras, melhor vai ser. E isso também vale para o título. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, isso é um artigo que eu fiz durante o pós-doutorado. Então, vejam aqui. Algumas coisas estão em inglês, tá, pessoal? Então, assim, a principal língua, infelizmente, para a gente, né, que fala português, dos artigos científicos é o inglês, então não tem como muito fugir. Então já fica a dica aí para quem quer seguir a área, quer escrever artigos de relevância. Infelizmente, para a gente, precisa estudar inglês, saber ler e escrever também. Bom, mas isso é um exemplo de um trabalho que a gente fez lá na Amazônia, e o título é esse aqui. Antas facilitam a dispersão de sementes em florestas degradadas da Amazônia. Então, esse aqui é um nome em inglês das antas, né, que a gente conhece aqui do Brasil, Lowland Tapirs. Então, direto ao ponto. As antas facilitam a dispersão de sementes em florestas degradadas na Amazônia. Esse é o principal resultado, né? Então, a gente descobriu que nas florestas degradadas, as antas têm esse papel de dispersão de sementes importante. Então, já fomos direto ao ponto. Quem quer saber
qual que é o papel desses animais na dispersão de sementes, na recuperação de florestas, qual que é a potencial contribuição delas para uma regeneração florestal, já sabe que precisa ler esse trabalho. Outro título também de um trabalho que eu fiz na Amazônia, um exemplo, que é o seguinte, a transição induzida por fogo de florestas para savanas derivadas, efeitos em cascata nas comunidades de formigas. Então, já vejam como é informativo esse texto, né? Para quem é da área, às vezes, quem não é pode ter uma dificuldade, mas o que acontece? Resumindo, a ocorrência de fogo na Amazônia induz a transformação da floresta para um estado semelhante à savana. E aí, 2 pontos, quais são os efeitos em cascata dessa transformação nas comunidades de formiga? A gente analisa tudo isso nesse trabalho. Um outro exemplo aqui é incêndios na Amazônia, cenas de um desastre previsível. Também direto ao ponto, com muita informação, falando o que o leitor pode esperar. Então, uma coisa muito importante é que você não traga falsas esperanças para o leitor, né? Então, às vezes, você quer fazer um título muito chamativo, impactante, mas que vende mais do que você tem para oferecer. Isso também não vale. Então, às vezes, o leitor vai ler aquele título, nossa, esse trabalho aqui vai revolucionar o meu campo. Então, não tem nada disso. Aí também não. Então, você tem que tentar extrair o máximo de informação que você tem no seu trabalho, mas de forma acurada e real. Por fim, um último exemplo aqui, foi uma revisão que a gente fez, que traz, vejam isso aqui interessante, então são palavras-chave, né? A gente tem aqui seca, incêndios e ciclo do carbono de floresta, uma síntese pantropical. Então a gente faz uma síntese nos trópicos desses elementos aqui. Então vejam que não necessariamente você tem que formar uma frase bonitinha, muito grande, com muita explicação. Não, geralmente se você for usar poucas palavras-chave e direto ao ponto, isso aí facilita a vida do leitor, isso agrada o leitor. Então, isso vai ser um ponto que eu vou bater ao longo do curso, que se vocês ficarem com essa mensagem principal, eu já vou ficar satisfeito, que é falar mais com menos palavras. Isso ajuda demais. Bom, como eu disse, é uma versão curta do curso que a gente dá, eu vou falar um geralzão do que deve vir na introdução. O foco aqui que eu optei para trazer para vocês é na escrita em si, tá? Então, técnicas, dicas para melhorar a escrita em si. Isso aqui faz parte da escrita científica, obviamente, mas são mais elementos de sugestões de como estruturar o seu texto, tá? Então, eu vou passar mais rapidamente nisso aqui, tanto na introdução quanto na discussão. Então, geralmente, na introdução, talvez alguns de vocês já tenham visto isso, a gente prefere um formato de triângulo, ou seja, do mais amplo para o mais específico. Começar com algo mais amplo. Então, qual que é a natureza do problema a ser abordado? Então, você dá um geralzão sobre aquele tema do seu trabalho, explicar para o leitor por que ele é importante, tanto por questão prática ou científica, contribuição na teoria que você vai dar. Então tem que haver uma justificativa da importância daquele tema. Por que o leitor deve levar aquilo a sério, prestar atenção, ler até o final, eventualmente citar? Por que esse tema é importante? Onde a gente se encontra? Qual que é o estado do conhecimento sobre esse tema, né? Algumas pessoas chamam de estado da arte. Referências atuais, né, na introdução, isso é muito importante, mas não apenas. Tem gente que às vezes vai lá, pega só artigo de 2020 para frente e cita. Nossa, eu estou super atualizado, isso também não é legal, porque você está deixando de lado os cientistas ali que foram pioneiros naquele campo e que de fato descobriram alguma coisa. Então é importante uma mescla de citações mais antigas, mais clássicas, e algumas mais atuais, justamente para mostrar o estado do conhecimento. Tá? Qual que é a lacuna no conhecimento? Isso é muito importante. O que a gente não sabe sobre aquele tema? Geralmente é justamente a parte que você vai preencher essa lacuna, que é também, algumas pessoas chamam de a justificativa do seu trabalho. Eu prefiro chamar assim porque necessariamente você vai trazer qual que é o problema, não o problema, mas a falta de conhecimento na sua área, a lacuna mesmo. Então, olha, a gente não sabe isso, e isso aqui é importante. E aí chega o seu trabalho justamente com os objetivos, que é o último parágrafo, normalmente.
Então, dado isso tudo aqui que você apresentou, seu objetivo geralmente vai ser preencher essa lacuna. Lógico que você não vai falar com essas palavras. Nosso objetivo é preencher a lacuna apresentada no parágrafo tal. Não. Você vai repetir aquilo, falar da... Geralmente, pessoal, eu gosto de falar com os alunos assim, se a sua introdução está muito boa, o leitor já sabe o seu objetivo antes de chegar, antes de ler, porque você já convenceu ele da importância do tema de estudo, da lacuna no conhecimento, por que ela é importante, aí o leitor já pensa assim, nossa, alguém tem que fazer isso, e é justamente você, né? Tá? Então, dentro dos objetivos nesse último parágrafo, vai variar um pouquinho de área também, mas geralmente a gente apresenta a pergunta que vai ser respondida, né? As hipóteses, não necessariamente todo o trabalho vai ter hipótese, claro, você pode ter um objetivo de investigar algum padrão, mas isso é tema para um outro minicurso, e as previsões, né? O que você espera caso a sua hipótese seja verdadeira. Então, isso aí facilita demais a vida do leitor, ele já visualizar, nossa, então no meu caso lá, eu trabalho com efeito de fogo em florestas tropicais, então eu espero que, caso haja fogo numa floresta, haja uma redução na fauna, nas funções ecossistêmicas que esses organismos desempenham, beleza? Como a gente disse, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat aí por agora também, que a gente já vai falando conforme der, e também no final a gente pode voltar. Estou tentando acompanhar aqui na medida possível. Bom, como eu disse também, outra parte essencial do trabalho é a discussão. Tá? Então, assim, a introdução e a discussão, eu diria que são as partes principais para você chamar a atenção do leitor. Lógico que os resultados são super importantes, os métodos, mas assim, para você, de fato, convencer o leitor e fazer com que ele entenda o seu trabalho. Então, essas partes são essenciais. Aí, na discussão, a gente já tem um formato que é o contrário, você vai sair do específico para o mais amplo. Lembra que na introdução a gente tinha o triângulo, que você ia do mais geral para o mais específico. Na discussão já é o contrário. Geralmente a gente começa o primeiro parágrafo retomando os principais resultados. Então, assim, um artigo científico é muita coisa, é complexo, está gerando conhecimento. Então, assim, é legal retomar. Então, a gente vai retomar esses resultados principais, mas já com enfoque, falando da minha área, um enfoque biológico. Na parte de resultados mesmo, a gente fica mais preso à estatística. Então, às vezes, p-valor, dependendo da abordagem, média, variação, porcentagens e por aí vai. Aqui a gente já tem a discussão, eu gosto de falar que é o nosso playground, a gente já consegue usar melhor a nossa área, o nosso conhecimento, para enfocar os resultados nessa perspectiva. Tá? Então, a gente destaca esses resultados principais. Por que será que eles ocorreram? Tentar explicar esses padrões. Né? Então, assim, tentar achar hipóteses explicativas. Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Lógico que sem deixar a discussão muito especulativa. Tem que ser baseado em conhecimento prévio, em citações, em outros estudos, aí você vai relacionar também com outros trabalhos da área. Tá? Aqui é muito importante tomar cuidado para não ficar especulativa a discussão. Senão você começa a levantar várias hipóteses que podem explicar aquele resultado que você encontrou, mas você não vai testar aquilo. Tá? Mas é válido também. E aqui é a parte que eu particularmente mais gosto de uma discussão, que são as implicações daquilo, do seu resultado, dos seus resultados. Ou seja, e daí? Você achou um resultado, sei lá, existem mais espécies de besouros na floresta intacta do que na floresta com distúrbio. E daí? Porque você pode pensar várias explicações. Por quê? Porque eles têm mais comida e por aí vai. Mas o mais legal, mas fica uma coisa especulativa, né? Porque você está levantando hipóteses. Aqui você está partindo para as implicações. E daí? Né? Quais as implicações disso? Sei lá, pode ser que mais espécies elas vão servir de alimento para outros animais, vão fazer funções ecossistêmicas diferentes e por aí vai. E por fim, então a parte mais ampla, por que esses achados são importantes? Como que eles melhoram o nosso conhecimento acerca do tema? Então, aí você já vai colocar num contexto mais amplo. Né? Por que isso é importante, seja para a parte aplicada, seja para teoria relacionada àquilo? Como que isso melhora o nosso conhecimento? Né? E como que se relaciona
com o conhecimento vigente, e por aí vai, beleza? Pessoal, quantas perguntas eu estou vendo aqui que eu acho que não vai dar certo responder na hora, os textos são relativamente grandes, senão eu vou ter que parar para ler. Bom, vamos deixar tudo para o final, beleza? Acho que vai ficar mais fácil. Eu vou tentar não demorar muito na apresentação aqui, para a gente ter um tempo maior de discussão, tá? Então, vamos lá. Cuidado com essa parte aqui, futuros estudos. É comum eu ver isso também, pessoal, principalmente está começando. A conclusão do trabalho futuros estudos precisam ser feitos. Cuidado com isso. É claro que sempre vai precisar ter futuro estudo. Mas, assim, se a sua conclusão é essa, parece que você não contribuiu nada para a ciência. Então, assim, só não enfoca nisso, não dá um peso muito grande. Então, não é que a conclusão do seu trabalho foi que futuros estudos precisam ser feitos. É lógico, a ciência está em progresso, né? Está em andamento. Sempre a gente vai precisar, mas assim, foca nas implicações nessa parte aqui do seu trabalho, beleza? Antes de passar para a parte que eu quero focar, que é do texto, de dicas para melhorar e por aí vai, coisas para evitar, eu queria então passar 2 referências aqui, como eu disse aqui é um curso curto, que você, para quem se interessar, aprofundar os estudos. Isso aqui é um curso muito bom, que está disponível no YouTube e na Coursera também, tá? Só vocês digitarem aqui, Written the Sciences, tá em inglês, mas dá para colocar a legenda em português no YouTube, e esse livro aqui, ele é gratuito, tá na internet para baixar, infelizmente é em inglês, né, pra gente, The Elements of Style, tá? Então essas 2 referências são assim, são curtos, o livro é curto, e isso aqui é um curso curto, então vale muito a pena, com exemplos, é excelente. Os 2 de graça. Olha só, muito importante para escrever é preparar-se para escrever, tá? Então aquela história que eu falei no começo, que eu não tenho o dom, o talento, eu não nasci com esse dom de escrever, isso é balela, tá? É treinamento e preparação. Só uma chargezinha aqui, que todo mundo já se viu nessa situação. Você fala que precisa escrever, vamos lá, eu posso escrever, e depois você está navegando na internet e está só enrolando. Isso porque, geralmente, a gente junta as 3 fases da escrita em uma só. A gente chama de escrita científica, mas, na verdade, ela tem 3 fases, que são essas aqui, a pré-escrita, a escrita e a edição. Então, nesse curso que eu recomendo, pelo menos as primeiras aulas, ela explica muito bem isso com exemplos. Então, é super interessante a gente pensar nisso. Porque pensa nessa situação, todo mundo já se deparou com isso. Você está escrevendo, aí você está procurando uma referência, você está lendo um artigo, você está vendo uma citação, você está procurando um número lá da estatística para colocar. Isso não é escrever, isso é pré-escrita. A pré-escrita é o levantamento de artigos, o fichamento, seja como for. Você ter um banco de dados, conhecer a literatura, anotar para você de uma forma que funcione, para você ter as informações. Aí sim você vai escrever, senão você vai ficar procurando no Web of Science, no Google Scholar, sobre artigos e não vai escrever de fato. Isso é um dos grandes problemas que a gente não sai do lugar. Tá? Então, separar essas fases, a pré-escrita, aí a escrita, esse aqui também é outro grande problema de várias pessoas. A escrita, como o próprio nome já diz, é escrever mesmo, texto, não interessa se tá bom, se tá ruim, se tá feio, se você não gostou da frase. Aí tem gente que fala assim, eu sou muito perfeccionista, eu não consigo ir para a próxima frase até que a primeira frase anterior esteja boa. Sabe por quê? Porque você está fazendo edição ao invés de escrever, que é a terceira fase. Então a gente tem que escrever, tá feio, não interessa, palavra repetida não interessa. Meu supervisor de pós-doc, quando eu fiz pós-doc, ele vai escrevendo uns X no meio da frase, é porque não veio a palavra na hora, não interessa, é para não perder esse fluxo da escrita. E só depois que você tem o texto, aí você vai editar. Essa frase, a ordem ficou estranha, esse verbo não está bom, e por aí vai. Tá? Então, geralmente, o que a gente faz? As 3 coisas juntas. Você está procurando referência, está escrevendo e está arrumando a frase ao mesmo tempo. Não vai dar certo, não vai sair do lugar. Tá? Então, assim, se vocês levarem essas 2 mensagens, eu já garanto que vocês vão escrever bem melhor, que é falar mais com menos palavras, já vamos chegar lá, e dividir a sua escrita nessas 3 fases. Bom, a mensagem, no final das contas, que a gente quer como escritores científicos é facilitar a vida do leitor. Isso aqui não é literatura
de ficção, não é poesia que a pessoa tem que pensar, não é filosofia, é ciência. A gente quer falar o resultado da forma mais clara. Para isso é nossa obrigação facilitar a vida do leitor. Escrever da forma mais simples. Não pensa que é ciência, tem que usar palavras eruditas, rebuscadas, que o pessoal não vai entender, porque a ciência é difícil mesmo. Não. A ciência em si já é difícil. Você já está descobrindo uma coisa nova, eventualmente você está usando resultados anteriores, equações, e o leitor não precisa dessa dificuldade a mais. Isso aí eu gosto de frisar, porque era uma dificuldade, era uma coisa que eu pensava quando eu era estudante de graduação. Falava assim, o leitor não entendeu, lê de novo, tá escrito ali, ué. Lê o parágrafo de novo, se esforça um pouquinho. Errado. É a nossa... Sabe por quê? Porque o leitor vai ler e fala assim, nossa, que trem confuso, não estou entendendo nada, muda para outro artigo, perde aquela citação, não, se você não deixa claro o que você quer falar. Então, é a nossa obrigação facilitar a vida do leitor, deixar a mensagem mais clara possível. Tá? E para isso, eu vou tentar mostrar algumas técnicas, existem outras, existem mais exemplos, vejam lá naquelas referências que eu citei, mas algumas principais. Essa aqui é muito boa. Não use palavra vaga. Isso aí está dentro da ideia de facilitar a vida do leitor. Olha só, o fogo afeta a saúde das florestas tropicais úmidas. Quem trabalha nessa área já sabe que o fogo diminui a saúde de florestas tropicais úmidas. Então fala a direção do efeito. Palavras como afeta, impacta, não mostram a direção do efeito. Então, com o mesmo tanto de palavras, você está dando mais informação do que aqui, entendeu? Então, evitem palavras vagas. Evitem siglas e jargões. Pois é, a gente parece que faz um pouco parte dessa cultura da academia, né? Não, tem jargão da minha área, se você não é da minha área, você não vai entender, desculpa, eu sou o detentor do conhecimento. Tem que acabar com isso. Então, olha esse texto aqui. Para avaliar o efeito regionalmente integrado de LUTs históricos em ET, ILST, e por aí vai. Esse aqui é de um artigo mesmo, tá? Que eu tirei e publicado. Mas eu defini lá no primeiro parágrafo, mas aí você não está facilitando a vida do leitor, né? Ele está lá na 10ª página, todo mundo já passou por isso, garanto. Você está lá no final, na discussão, LUT. Putz, o que é LUT mesmo? Vou voltar lá no primeiro... Acabou a animação com o negócio. Então, facilita. Mas escreve de novo. Você está escrevendo no computador, não vai te dar muito trabalho. Vai ficar grande, um pouquinho maior. Vai facilitar a vida do leitor. É muito melhor facilitar a vida do leitor. Então, assim, jargão evita sempre. Só entende quem conhece da minha área. Não é legal. Sigla evita ao máximo. Tem algumas, né? DNA. E algumas, assim, dependendo do trabalho, você vai usar muito. Então, realmente é o caso. Vou dar um exemplo de um artigo que eu estava lendo hoje. É de formigas cortadeiras. Então, é Leaf Cutting Ant, em inglês. Formigas cortadeiras de folha. Então, os autores colocaram LCA, Leaf Cutting Ants. Tudo bem, é uma coisa que o artigo é sobre aquele negócio. Vai. Mas, assim, olha aqui, evita isso. Então, é uma coisa que o pessoal reluta em aceitar, mas eu defini, mas vai por mim, você vai facilitar a vida do leitor. Esse é que eu já comentei um pouco, né? Que é a minha preferida, que é cortar palavras e frases desnecessárias. Às vezes você quer ser rebuscado, prolixo, isso atrapalha. Corta. Olha essa frase aqui do Pascal, de 1657. Eu fiz essa carta mais longa do que o de costume, porque eu não tive tempo de encurtá-la. Olha essa mensagem aqui, gente. Então, quer dizer que você escrever algo mais curto dá mais trabalho do que escrever algo mais longo. Pode parecer um contrassenso a princípio, você usou menos palavras. Justamente, porque você precisou pensar como que você consegue passar a mesma mensagem facilitando a vida do leitor, direto ao ponto, tá? Então, se você escreve um texto muito longo, prolixo, um e-mail... assim, a chance, principalmente se você está escrevendo para alguém muito ocupado, a chance de você ter uma resposta é menor. Tá? Então, tente ser isso. Eu aprendi também durante o meu pós-doutorado. Mandava para o meu supervisor, ele, Lucas, tenta ser mais direto ao ponto, eu abro seu e-mail, tem uma coisa desse, já deixo para depois e não te respondo mais. Então, dá trabalho encurtar, mas facilita a vida do leitor.
E é isso que a gente quer, pessoal, facilitar a vida do leitor. Só um exemplo disso, até daquele curso no YouTube que eu mostrei, tá? Tá em inglês, mas isso tudo aqui, a mesma mensagem está sendo passada aqui, tá? Então, só um exemplo. Não vou me ater muito, até para dar mais tempo da discussão, mas olha só. Esse artigo provê uma revisão dos conceitos básicos. Não, nós revisamos, tá? Então, inclusive, uma coisa que eu vou falar de ordem direta e primeira pessoa, mas assim, a gente pode cortar muita coisa para facilitar a nossa vida, principalmente do leitor, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para. Então, esse artigo provê, não, nós revisamos, tá? Essa aqui é interessante também, olha aqui. Soluções de sucesso. Se já é uma solução, já teve sucesso, né? É uma solução. Então, esse tipo de coisa, tá vendo? Aí já cortamos para solução só. Esse tipo de coisa aqui, pessoal, que a gente tem que começar a perceber na parte da edição. Então, lembra que a gente está falando das técnicas de edição, né? Nem de escrita em si. Na escrita, você pode escrever um parágrafo desse aqui, não tem problema. O importante é escrever, para não ficar aquela tela branca lá sem sair nada. Depois, na edição, que é a última fase, a gente vai cortando. Até porque é mais fácil cortar do que colocar depois, né? Então, vai cortando coisa que está sobrando para ter uma frase direto ao ponto. E se tem frase que está lá, está até curta, mas não está acrescentando nada para a história do artigo, é uma informação, isso acontece muito, lembrei aqui agora. Às vezes a gente lê uma frase que está correta, está até curta, mas não tem nada a ver com o negócio, não é que não tem nada a ver, mas não está acrescentando para a história, de fato. Então corta também, não precisa ficar com dó, mas eu escrevi, tá tão bem. Se não está ajudando, está atrapalhando. Beleza? Bom, que é essa técnica aqui, menos é mais, aí trouxe só alguns exemplos de coisas que, né, do inglês, que aparecem e que não precisa, pode cortar. Como é bem sabido, já tem sido mostrado, em relação a isso deve ser enfatizado que não precisa dessas introduções, corta isso tudo, tá? Então, por exemplo, aqui, uma frase de um projeto que eu estava lendo. Estudos têm também demonstrado que as árvores que têm frutos carnosos, não precisa disso, corta tudo, já começa aqui. Árvores que possuem frutos carnosos aumentam a chuva de semente, por aí vai. Tá vendo? Estudos têm demonstrado, não. Você já fala o resultado e no fim é a referência. Já são os estudos que demonstraram isso. Não precisa desse tipo de coisa. Isso aqui parece que é óbvio, mas na hora de escrever, né, academicamente, a gente esquece. Isso aqui a gente aprende lá no ensino fundamental, nem sei, acho que é. Mas a gente esquece depois e fica justamente porque está incrustado na nossa cabeça que a escrita científica deve ser, quanto mais rebuscada, assim, né, parece que você está entendendo mais do assunto, mas não, é o contrário. Tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Ordem direta, voz ativa. Sujeito, verbo, objeto. É a forma que a gente fala normalmente. Só que na hora de escrever, por algum motivo, a gente inverte isso. E tentar evitar esse tipo de coisa. Alguns exemplos. Ela joga a bola. O fogo diminui a riqueza de espécie. Tá vendo? Sujeito, verbo, objeto. Não interessa o tamanho do sujeito. A diversificação de espécies vegetais aumenta o controle biológico. Tá? Sujeito, verbo, objeto. Aí, por algum motivo, na hora de escrever artigo, isso aqui, ninguém fala isso, a bola é jogada por ela, uma coisa esquisita. Mas aí, na hora de escrever, você vai lá e faz assim, a riqueza de espécies é diminuída pelo fogo. Por quê? Por que inverteu aqui? Não, o fogo diminui a riqueza de espécies. Presta atenção nisso, gente. Falando assim, parece que fala, não faço isso, faz. Então, na hora de editar, é legal ter em mente essas técnicas, porque facilita o que procurar na hora da edição, tá? Então a frase está na ordem direta, beleza? E aí a gente tem a voz ativa que eu comentei antes, né? Ela é importante porque
o autor assume a responsabilidade pelo trabalho. Fala, nós fizemos isso, né? Olha só, se não, só para ilustrar essa questão da responsabilidade do trabalho, você pode, eventualmente, às vezes acontece, dá um problema, um erro no desenho experimental, por exemplo. Geralmente isso não vai ser publicado, mas num trabalho menor, você pode falar assim, erros foram cometidos pelos cientistas, que no caso é quem está escrevendo, vocês mesmos. Erros foram cometidos. Então, tá vendo? Quando está na voz passiva, fica uma coisa meio, foram cometidos, você está pulando fora da responsabilidade do trabalho. Não, o trabalho é seu, então, voz ativa. Nós descobrimos que, por aí vai. Tá? Então, nesse sentido, tudo bem usar nós e eu, né? No inglês, we, às vezes a gente não vê isso, mas não tem problema, a voz é a primeira pessoa, né? Voz ativa. Ah lá, um artigo que é muito famoso, com certeza vocês já ouviram falar desses dois aqui, Watson e Crick, que propuseram a estrutura do DNA. Olha o artigo deles de 1953 na Nature, como que começa. We wish to suggest, nós gostaríamos de sugerir a estrutura para o DNA. Tá? Não precisava nem desse wish aqui, né? We suggest, nós sugerimos aqui, né? Porque ele está ainda também assim, nós gostaríamos e tal, mas assumir o trabalho falando, nós estamos propondo, né? Apesar que tem alguns problemas aí nessa história. Tá certo? Bom, existem algumas exceções para a questão da voz ativa, né? Métodos. Às vezes, dependendo do enfoque, não tem problema você usar na voz passiva, tá? Nos métodos. Olha só esse exemplo. A amostragem de besouros foi conduzida com armadilhas de queda. Tá? Tá na voz passiva. As armadilhas foram iscadas com fezes, permaneceram abertas no campo, porque besouro rola bosta, tá? Com fezes, né, geralmente mamíferos, anta, porco, permaneceram abertas. Porque senão, seu método fica chato também. Nós amostramos besouros com armadilha de queda. Nós iscamos as armadilhas, entendeu? Então, você pode fazer essa mescla aí com voz passiva também, nos métodos. Lá, senão fica assim, nós amostrando tudo bem, mas fica meio chato. We, ou nós, toda hora. Mas não coloca assim, foi feito um experimento, foi investigado. Não parece que é uma entidade que fez o experimento. Não. Aí nós fizemos um experimento em que investigamos, tá? Aí é voz ativa. Outra exceção também nos resultados. Né? Então, que acontece? Olha esse exemplo aqui. Sementes foram removidas mais frequentemente na floresta controle. Então, isso aqui está na voz passiva. Tudo bem. Você está dando um enfoque para essa remoção maior na floresta que não foi queimada. Mas olha só esse outro exemplo aqui. Dependendo, você pode fazer um experimento que você saiba se quem removeu mais sementes foram invertebrados ou vertebrados, né? Por exemplo, formigas ou ratos. Tá? Então, aí você descobriu que invertebrados removeram mais. Então, você coloca ordem direta. Invertebrados removeram mais sementes mais frequentemente na floresta controle. Tá? Então, tudo vai depender do enfoque. Aqui a gente está dando enfoque para o agente removedor. Tá vendo? Se foi invertebrado ou vertebrado. Então, aqui foram os vertebrados. Aqui eu estou dando um enfoque maior na floresta controle. No caso que houve uma remoção mais frequente onde não teve fogo. Tá? Então, essas duas formas estão ok. Só evita a voz passiva na discussão e na introdução, principalmente na discussão. Discussão vai, nós descobrimos que nós sugerimos novos padrões. Tudo bem? Só uma coisa também, pessoal, das perguntas, eu falei que eu vou responder no final, mas quem quiser ir colocando aí no chat, não tem problema também não, que aí, né, a gente vai lendo depois, tá? Vamos ver esse exemplo aqui da questão do verbo, da importância do verbo, né? Então, estou falando de ordem direta, voz ativa, mas é importante também que a gente tenha um verbo bom, um verbo forte. Olha essa frase. A ONU reporta que aproximadamente 20% das crianças sem teto estão no hemisfério sul e estima que esse número dobrará na próxima década. Primeiro, quais são os verbos aqui? Reporta e estima, tá? Então, reportar e o verbo estimar. Mas aí eu queria trazer um problema que está com esse verbo reporta aqui, que são os advérbios.
Quem lembra dos advérbios? Eles modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos lá. O que é um verbo? O ônibus chegou ontem. Então, o advérbio está modificando esse verbo. Chegou quando? Ontem. Tá? A criança é muito bonita. Adjetivo. O advérbio está modificando, tá? De intensidade, né? Não é que ela é bonita, é muito bonita. Ou modificando um outro advérbio. Escreve muito bem. Tá? Então, bem e muito bem. Então, esse advérbio está modificando esse outro advérbio aqui. Isso geralmente enfraquece o verbo, a presença desse advérbio, além de você tornar a sua frase mais longa. Em vez de usar um verbo só, você está usando uma palavra só, que é um verbo, você está usando duas. Reporta aproximadamente. Ah, mas uma palavrinha só não tem problema. Não é isso, mas a frase não fica tão assertiva também. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês compararem. Olha só, se a gente trocar esse verbo com o advérbio, reporta que aproximadamente, vocês concordam que um bom verbo seria estima? Reportar aproximadamente. Então, escrever que mais ou menos estima. A ONU estima que 20% das crianças sem teto estão Aí estima, mas aí já não fica tão bom, né? Porque você está repetindo. Aí a gente pode pensar num outro verbo que até melhora aqui. Olha só, ela está prevendo, né, por modelagem, o que for, não é previsão mística não, mas que vai dobrar na próxima década. Então, um outro verbo que caberia muito bem aqui é projeta, concorda? Então, olha que interessante. A ONU estima que 20% das crianças sem teto estão no hemisfério sul e projeta que esse número dobrará. Então, fica uma frase, ao invés de reporta que aproximadamente, fica uma frase mais elegante, mais direta ao ponto, mais curta. Isso é uma frase que já é curta, então já faz uma diferença. Agora imagina tudo isso no seu texto, né? Então, evitar advérbios. Sempre que você está vendo um advérbio modificando um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, né? Se é um advérbio, você tenta substituir por um verbo forte. Tá? Uma dica muito valiosa também para a edição. Outra coisa é a substituição de um verbo por um substantivo. Isso aí também a gente faz demais, sem perceber, eu queria mostrar para vocês. Substantivo, vamos lembrar de novo, né? São termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares. Geralmente, na maioria das línguas, é a maior classe de palavras. A maioria das palavras que você pensar vão ser substantivos. Tá? O que acontece? Esse exemplo aqui está em inglês, mas vale para o português também. Como que você faz isso? Não deveria fazer, mas acaba fazendo, que é transformar o verbo em substantivo. No caso do inglês, você adiciona esses finais aqui, ance e ence. Olha só, o verbo resist, que é resistir, aí você coloca resistance, que é resistência, em português. Então, em vez de usar resistir, você vai lá no seu texto e fala resistência. É pior, tá? E outros exemplos aqui, appoint, são todos verbos, assign, enjoy, eles vão virar appointment, assignment, enjoyment. Então, tudo isso, pessoal, vai enfraquecer, porque além de ser mais longo, né, o verbo, ele traz para o leitor a ideia da ação, né, o verbo. Então, isso facilita demais a leitura. Isso facilita com que o leitor junte os elementos da frase pelo verbo, tá? Que é justamente a ação que ele vai representar. Então, e outros exemplos aqui, só falando no português, né? Então, informar, informação, decidir, decisão, descrever, descrição. Então, usa o verbo, descrever, decidir, tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui. E, além dele ser uma palavra mais longa, não representar ação, você vai precisar de um verbo, porque toda frase tem um verbo. Aí o que você vai ter que fazer se você substituir o verbo de verdade, que é esse aqui, decidir, por decisão, você vai precisar de um verbo auxiliar, que é um verbo fraco, chato. Olha esse exemplo aqui. O estudo informou políticas públicas. Direto ao ponto, informar. Aí se você transforma informar em informação, você precisa de um verbo.
Geralmente a gente não fala isso em português não, tá? Mas em inglês é comum, provide information. Então, o estudo proveu informação para políticas públicas. Isso aqui é porque eu traduzi um exemplo que era do inglês. Então, no inglês seria the study informed public policies. Tá? Informed, informou, direto ao ponto, verbo. Aí ficaria the study provided information. Olha só, você está aumentando a frase, que já é ruim, você está pondo um verbo fraco, provided, proveu, que não quer dizer nada, é só para ter um verbo para o negócio que você está interessado, que é a informação. E aí você transformou o verbo bom, que é informar, to inform, em um substantivo, informação. Tá bom? Então isso é uma dica muito boa, muito importante para melhorar também. Olha esse outro exemplo aqui. Nós obtivemos estimativas. Isso aí às vezes o pessoal fala em português, né, nos resultados. Nós obtivemos estimativas de que não, nós estimamos, não precisa desse obtivemos estimativas. Fala o verbo de uma vez, tá? Aí, na introdução, às vezes o pessoal coloca isso, este campo, esta área tem visto uma expansão nos estudos, olha que coisa prolixa. Este campo expandiu, não precisa ficar com medo de usar o verbo. Tá? E vários outros exemplos aqui, que você, sempre que transformar o verbo forte num substantivo, você vai precisar desse verbo auxiliar chato aqui. Né? Provide a review, review, só, nós revisamos. Oferecemos uma confirmação dos nossos, nós confirmamos, direto ao ponto, verbo. Make a decision, né? Fizemos uma decisão de tirar, nós fizemos uma decisão de tirar este ponto amostral. Para que isso? Fizemos uma decisão. Nós decidimos, vai direto ao ponto, usa o verbo. Beleza? Vai digerindo aí enquanto eu tomo uma água. Isso vale para o português e para o inglês, tá, pessoal? Como eu disse, alguns exemplos em inglês aqui, porque é a língua principal para os artigos científicos. Mas se for escrever um texto científico em português, é a mesma coisa. Não vai usar, evita ao máximo usar esses verbos auxiliares e vai direto ao ponto, usa o verbo forte. Não transforma o verbo em substantivo. Beleza? Olha isso aqui, confirmar. Aí vai usar confirmação, muito pior. Bom, outra técnica, dica super importante aqui, é usar as frases na afirmativa. Às vezes, sem querer, sem perceber, a gente fala as coisas na negativa. E isso dificulta a vida do leitor demais. Olha aqui. Não e não. Então, assim, é melhor falar na afirmativa, porque além de ficar mais curta, você também não dá meias voltas, você não rodeia aquele negócio para falar o que você quer. Eu vou mostrar alguns exemplos. Isso te faz com que sua escrita seja mais assertiva e comprometida com a verdade, que é o que a gente quer na ciência. Olha só, no dia a dia, a gente não quer chatear os outros. Aqui em Minas, então, a gente fica sem jeito de falar, que a pessoa é atrasada, então fala, não, ele não é muito pontual. Olha só, presta atenção nesse exemplo. Está na negativa. Não é muito pontual. É porque você não quer falar que ele sempre chega atrasado, ou geralmente chega atrasado. É um pouco meio mal educado, né? A gente fica assim, não, ele geralmente está atrasado. Aí você fala, não, ele não é muito pontual, está tentando pôr panos quentes. Tudo bem, no dia a dia. Mas na escrita científica, você não quer dar meia volta. Entendeu? Você quer falar direto ao ponto, o resultado. Você quer ser o mais transparente e claro possível com o seu leitor. Então, você vai usar a frase na afirmativa. O que quer dizer uma pessoa que não é muito pontual? Ela geralmente está atrasada. Entenderam? Então, talvez a gente tenha esse costume de usar a frase na negativa por isso também, não sei, mas é comum, tá? Então a gente tenta evitar. Olha esse aqui também, imagina a situação. Vai lá e os pais falam com o professor de inglês que os filhos não querem mais estudar e tal. Fala assim, então ele não acha que estudar inglês fosse muito útil. Na verdade, o que eles querem dizer é o quê? Eles acham que estudar inglês é inútil. É a mesma coisa. Só que aqui está na negativa. Você está tentando ser mais educado, ó. Mas no texto científico não tem isso. Você vai e fala na afirmativa. Estudar inglês é inútil. Pronto. Você tem palavra para isso, né? Você não precisa falar não é útil. Fala que é inútil. Vira a diferença? Uma frase na afirmativa. É inútil. E não é útil. É uma frase na negativa. Tá? A frase na afirmativa é sempre melhor. Mas é direto ao ponto.
comprometiva, assertiva, comprometida com o resultado, tá? Isso é muito importante. Isso aqui também é uma coisa que eu sempre corrijo nos textos científicos que eu estou corrigindo, revisando, tá? Não sei porquê, é algo comum que o pessoal que está começando a escrever faz. Pensa comigo, isso aqui é até um texto que eu estava corrigindo, uma citação minha, é um trabalho que a gente fez em 2017, a pessoa colocou assim: Paulucci et al. 2017 observou que incêndios florestais alteram a composição de espécies de formigas na Amazônia. Aí, geralmente, na discussão já começa lá. Fulano de tal observou isso. Por outro lado, fulano cicrano falou isso aqui. Aqui você está dando enfoque no autor. Por quê? O leitor não quer saber quem que observou. Lógico que é importante, vai estar lá, no final. Mas não é importante no contexto da história que você está contando. Lógico que você tem que ter uma citação, quem que fez aquilo, a pessoa vai procurar, vai precisar, mas você não precisa enfocar isso no seu trabalho. Se você começa a frase com o nome do autor, parece que assim, o principal que você quer mostrar é quem que observou isso. Foi o fulano e não foi o ciclano, não é esse o objetivo, né? Olha a diferença aqui. Incêndios florestais alteram a composição de espécies de formigas na Amazônia. Paulucci et al. 2017. Pronto. Então, pessoal, a não ser que seja uma revisão sobre... Isso aí acontece. Às vezes você quer dar um enfoque para o autor, mas são casos muito específicos. Você está fazendo uma revisão, contrastando visões de locais diferentes, de épocas diferentes, de universidades diferentes, o que for. Aí, nesse caso, você está dando um enfoque. O fulano de tal, do ano tal, que estava num contexto, enfim. Mas geralmente não é o que a gente quer, então evita colocar os autores no começo das frases. É muito comum, não sei porquê, na verdade, mas é muito comum mesmo. Então, tentem evitar, tá? Principalmente quando você está fazendo uma revisão do tema, discussão, o pessoal faz isso. Outra coisa, vamos lembrar de ser específico. Então, assim, evitar, já falei de palavras vagas, mas também de ideias vagas. Olha só, olha essa frase. Essas mudanças na estrutura do ecossistema podem levar a novos padrões de biodiversidade. Falou bonito e não falou nada, né? Essas mudanças, que mudanças? A da frase anterior. Não, é confuso, tem que deixar claro quais mudanças. Na estrutura do ecossistema. O que você quer dizer por estrutura? Como que você está medindo isso? Pode levar, mas também não pode, a novos padrões. Tipo o quê? Isso aqui não está falando nada, essa frase. Tá? Não está ajudando em nada o leitor. Este processo é influenciado por mudanças nos fatores... Olha o tanto de palavra vaga. Este processo, você já não sabe qual, é influenciado como? Positivo ou negativamente? Ou não sabe? Por mudanças, não sabe que mudanças... qual que é a natureza dessas mudanças. Fatores ambientais, pode ser qualquer coisa, que afetam como? Não vou nem continuar, né? Tá, nossa, é uma frase muito vaga, não dá para extrair nada aqui. Pode, mas não pode, fatores, você não sabe o que é, variedade, afetam, como que afeta, este processo, qual processo, então tem que ser claro. O leitor aqui não tem sua vida facilitada com essa frase. Isso aqui é uma diquinha de português que, às vezes, acontece esse erro. Não é muito comum não, mas tem. Não pode separar sujeito e predicado. Principalmente quando o sujeito é longo, comprido, grande, o pessoal faz isso, porque, nossa, o leitor vai cansar, não pode, é uma regra gramatical. A assessoria de imprensa do Ministério fazendo tudo isso é sujeito. Quem que fez a ação? Né? Aquela história. Quem que informou? Isso aqui tudo. Não pode ter essa vírgula aqui. Isso eu vejo com certa frequência, nem tanta, mas tem. A assessoria de imprensa informou que o dia e a hora sem a vírgula. Beleza? Olha, em inglês, mesma coisa. A observada queda na riqueza de espécies vai impactar toda a comunidade de árvores. Não tem essa vírgula aqui. Se você usar aquela regra lá da segunda série, né? Terceira, quarta série, quando acabar o arbo, coloca... Não é sempre que vale, não. Tá? Então, você não pode separar o sujeito do predicado com essa vírgula.
Eu queria trazer alguma, assim, para ir encaminhando para o final aqui, para a gente conversar um pouquinho as dúvidas. Além dessas técnicas que eu trouxe, que são coisas para evitar, coisas mais gramaticais, coisas para você lembrar na hora da edição, algumas técnicas que a gente acha que não pode ou usar na escrita científica, mas pode, porque o pessoal não falou para a gente. Mas você pode fazer isso, ou usar um pouquinho, com pontuação, ponto e vírgula, um travessão, um parênteses. Então, assim, pessoal, tira da cabeça essa ideia que a escrita científica é uma coisa muito formal, os acadêmicos lá de não sei aonde que vão ler. Então, esquece isso. A gente quer entender o que você descobriu. Qual que é essa contribuição para a ciência? Ponto. Não quero saber se você sabe sinônimos diferentes, se sabe muito formal, escrevendo de ordem ao contrário para confundir o leitor. Não, vai direto ao ponto e pode tornar a leitura agradável também. Isso aí vai... quanto mais agradável, prazerosa a leitura, melhor, né, para quem está lendo, para entender sua ciência, para te citar e por aí vai. Tá? Então, eu vou mostrar primeiro alguns exemplos que a gente pode usar, né, de ponto e vírgula, que a gente às vezes tem medo, não usa, mas pode usar. Tá? É quase uma pausa completa, mas ele vai ligar frases que são relacionadas. Então, duas frases diferentes, mas que são relacionadas. Ou seja, se são frases diferentes, elas têm sujeito e verbo cada uma. Tá? Isso que caracteriza. Inclusive, pessoal, é uma coisa assim que eu vejo de vez em quando também. Toda frase tem que ter sujeito. Né? Não pode começar uma frase nova se referindo ao sujeito da frase anterior, não. Então, sujeito e verbo, né? O sujeito predicado. Então, essas frases são completas, como eu disse, mas não são ligadas por uma conjunção, um e, um ou, mas por esse ponto e vírgula. Então, com isso, gramaticalmente, elas vão formar uma única sentença composta. Mas são duas, mas que são ligadas por ponto e vírgula, isso faz uma única sentença que a gente chama de sentença composta. Vou mostrar exemplos aqui para vocês verem como é legal dar uma vivacidade ao texto, tá? Olha só esse exemplo. São quase 5h30, um falando para o outro, pessoal. Não podemos chegar à cidade antes de escurecer. Então são quase 5h30. Parada dramática, ponto e vírgula, não podemos chegar à cidade antes de escurecer. São duas sentenças independentes que estão ligadas por ponto e vírgula. Olha as outras alternativas que estão corretas gramaticalmente, mas não dão essa vivacidade para o texto. São quase 5h30. Não podemos chegar à cidade antes de escurecer. Tá certo também. Ele dividiu por pontos. São duas frases separadas. Mas tá vendo? Não dá essa fluidez igual ponto e vírgula deu. São quase 5h30 e não podemos chegar à cidade antes de escurecer. Aqui já está ligado por uma conjunção. Tá ok também. Tá certo. Eu gostei mais dessa, porque elas são relacionadas. Porque são quase 5h30, não conseguimos chegar antes de escurecer. Então, essa é uma consequência direta desse fato aqui, tá bem ligado. Então, você dá uma fluidez para o leitor, uma vivacidade maior, até uma dramaticidade, né? Nossa, e agora, né? Você já pensa isso num filme, num livro ali de meio que suspense. Agora, não vai, o que pode acontecer com isso? Diferente dessas duas aqui, que estão corretas, mas não... não dá essa vivacidade. É lógico que você não vai usar isso em toda a frase, né? Então tem que ter esse bom senso aí para aplicar em situações mais adequadas, tá? Parênteses, pode usar também no texto científico, é muito útil às vezes. Você consegue inserir uma informação extra, uma pausa maior, né, do que a vírgula, por exemplo, mas não necessariamente precisa ser lida. Aqui. É uma informação extra. Eu só estou explicando o que é extra. Você já entendeu, mas por acaso, se alguém não entendeu, ou seja, não necessariamente precisa ser lido aqui, tá dentro do parênteses. Olha que interessante esse texto de um artigo nosso, mas eu pus em português aqui para facilitar. Altas taxas de desmatamento detectadas pelo INPE nos meses anteriores estavam gerando grandes quantidades de necromassa. Se você é da área e já sabe o que é necromassa, você já vem para cá. E o fogo é a ferramenta mais comum para remover biomassa de campos recém-desmatados. Mas se você não sabe, árvores mortas, galhos, folhas e raízes. Então, é uma maneira elegante de inserir uma informação de forma abrupta, que não vai atrapalhar a fluidez do texto, que dá uma permissão para o leitor pular, se ele quiser.
Eu já vi até umas piadinhas, assim, leves, né, num artigo científico, diferente do que gostaríamos, uma coisa assim, uma informação diferente sendo acrescentada, mas geralmente eu uso desse jeito aqui, né, uma informação que você julga que pode ser importante, mas não é essencial, então você dá, e se você coloca na frase vai atrapalhar, sua frase vai ficar muito longa, vai atrapalhar a fluidez da leitura, então você dá uma liberação, quem quiser ler, quem não quiser não, e ela não te rouba essa fluidez, entendeu? Isso aqui, os 2 pontos, também a gente tem medo de usar, mas pode também, inclusive em título. Aí no meio de frases também. Ele te dá uma liberdade maior para não só falar uma lista de coisas, enumerar, que é uma das coisas que a gente aprende na escola da função dos 2 pontos, mas fazer uma citação, uma explicação, uma conclusão, uma extrapolação daquilo que você está falando. Então tem várias funções. Olha que interessante esse título que eu até já mostrei para vocês também. Transição induzida pelo fogo de floresta para savana derivada. 2 pontos. Efeitos em cascata nas comunidades de formigas. Então é uma extrapolação. Olha como ele dá essa sensação que você está extrapolando disso aqui para efeitos em outro. Então, simplesmente com 2 pontos. No título do artigo. Aqui uma explicação. Isso aqui eu achei legal, que é um exemplo até daquele curso também, que geralmente quando você faz várias frases separadas, tá ok, não tá errado, prefiro frases curtas do que uma única frase muito longa, mas ela não é tão fluida. Vamos comparar esses 2 exemplos aqui, essas 2 frases. Mais a ver com a área de muitos de vocês. Muitos tipos de células no tecido desenvolvem uma espécie de direcionalidade. Ponto, uma frase. Certos eventos acontecem em uma extremidade ou outra da célula ou tecido. Ponto. É um fenômeno chamado polaridade celular. Ok, explicou o que é e falou que isso pode acontecer de uma célula para outra, ou tecido, com uma direcionalidade. Ok, vejam essa edição aqui usando os 2 pontos. Então, o que a edição, na edição a gente está fazendo? Encurtando essas 3 frases, colocando tudo numa coisa só, numa frase só, e adicionando uma fluidez maior. Olha como é que ficou bem melhor. Mesma informação. Muitas células e tecidos desenvolvem um tipo de direcionalidade chamada polaridade celular. 2 pontos. Explicação. Certos eventos acontecem em uma direção a uma extremidade, da célula ou tecido. Então, não tem mais que explicar aqui em cima e você tem que ficar tentando ligar umas coisas da outra. É uma frase só que tem uma fluidez maior, foi possibilitado pelos 2 pontos. Tá? Você explicou o que é essa definição anterior. E por último, esse travessão, que particularmente é o que eu mais gosto, esse aqui, a maioria das pessoas tem medo de usar em artigo, porque acha que é muito informal, nem sabe qual que é a função, a gente acha que é só aquele para fazer um diálogo, né? Mas não, você pode dar uma ênfase ou inserir uma informação de forma abrupta no texto, tá? Mas não pode abusar, porque senão vai reduzir o impacto que o travessão tem. Olha que interessante esse exemplo. As drogas fizeram mais do que prevenir o novo acúmulo de gordura. Elas também fizeram com que os camundongos com sobrepeso perdessem quantidades significativas de gordura, até metade do seu peso corporal. Olha a dramaticidade que dá na informação. Não é perder qualquer quantidade de gordura, é até metade, é muita coisa. Então, o travessão ele faz com que se você consiga inserir essa informação que é importante, diferente do parênteses, não é extra, é uma informação importante, mas você está colocando um elemento de dramaticidade ali no meio e de forma abrupta. Você não precisa explicar demais e essa quantidade foi até, não, já põe o travessão até metade. Então é muito legal, eu adoro esse recurso aqui. Comparem com a mesma frase, só que sem o travessão. As drogas mais que preveniu o acúmulo. Elas também fizeram com que os camundongos com sobrepeso perdessem quantidades significativas de gordura, até metade do seu peso corporal. Mesma informação, só que com vírgula. Não parece que é tão... Você não chama tanta atenção. Pô, é metade.
né? Então, assim, pensem nesse recurso, não pode sair usando toda a frase, porque também aí o leitor já até, mas uma vez ou outra que você quiser adicionar esse impacto é muito válido, tá? Pessoal, eu queria deixar a mensagem final aqui para vocês lembrarem. Lembra desse slide daqueles 3 lá, das fases da leitura. Então, da escrita, desculpa. Então, não adianta só escrever, sair escrevendo. Faz a pré-escrita, a escrita em si, e tudo isso que a gente viu são as técnicas de edição. Então, você vai editando a escrita que você fez. Não edita enquanto escreve, senão não vai sair. E facilita a vida do leitor, do jeito que você achar melhor. Ler, reler na hora da edição, ler, reler. Nossa, essa palavra nem eu estou entendendo, então o leitor não vai entender. Se você não está entendendo que quem fez o trabalho, imagina o leitor. Então é a nossa obrigação como cientista facilitar a vida do leitor, deixar a mensagem mais clara possível para que ele fique um leitor feliz e não um leitor entediado. Beleza? Eu vou deixar aqui meus contatos. Tem o site do nosso laboratório. Lá tem um link lá essa aqui, ó, divulgação científica, cursos. Tem até um outro curso que eu já dei também de escrita científica, foi um pouquinho mais longo que esse. Quem está lá no YouTube é aberto, aí tá aqui no link. Quem quiser dar uma olhada, tem umas outras aulas de ecologia lá, mas tem essas aulas esse curso também de escrita científica. Aqui o site e outras redes, se quiserem entrar em contato comigo, estou à disposição para conversar, esclarecer dúvidas, falar de ciência, escrita. E é isso. Vamos ver se a gente consegue responder aí algumas coisas. Obrigado, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, Lucas, a gente voltou aqui para te ajudar nessa parte das perguntas. Primeiro, a gente gostaria de agradecer pela sua participação novamente. Foi um mini curso muito legal. Eu mesma aprendi muita coisa que eu ainda não tinha parado para pensar. Muito obrigada mesmo. E agora a gente vai começar lendo as perguntas. Isso. A primeira é: de que maneira podemos afunilar a base de artigos para um trabalho, de forma a alcançarmos o estado da arte? Não sei se deu para entender bem, mas é buscando em cada referência ou algum tipo de software? É uma ótima pergunta, porque, na verdade, essa é justamente a primeira aula que eu dou na minha disciplina da pós, né, que é como fazer essa pré-escrita. Tem várias técnicas, tem vários softwares para gerir isso. Eu vou falar rapidamente um aqui, que é o Zotero. É um software livre, então é de graça, enfim, você pode usar em qualquer plataforma para guardar esses artigos. E, na verdade, você tem que procurar nas principais bases, né? Google Acadêmico e o Web of Science. Vai variar de área para área também, Science Direct. Na nossa área, principalmente Web of Science. Palavras-chave é importante. E uma técnica super legal que a gente trabalha nessa aula que eu falei é olhar as referências desses principais artigos também, porque às vezes escapa alguma coisa importante. Então, selecionar alguns artigos aí que você encontrou nessa base, salvar no Zotero ou algum outro software para manejar a referência, é muito importante também, até porque na hora de escrever o artigo, não existe isso não, gente, você ficar colocando a referência e arrumar na mão conforme as normas da revista. Tem que usar um software, porque vai dar errado, você vai gastar mais tempo arrumando a referência que escrevendo artigo. Né? Salvar nessa base, e esses artigos-chave, dá uma passada de olho nas referências, nas citações desse artigo, que você pode salvar alguma coisa. Tem outras técnicas, mas essas eu diria que são as principais. Beleza, muito obrigada. Joia, de nada. Bom, a segunda pergunta que foi feita é: essa maneira de introdução é feita de maneira a abordar o tópico mais abrangente ao mais específico. Contudo, essa maneira poderia ser invertida, ou seja, do mais específico ao mais abrangente? Olha, pode. Não existe uma regra para escrever artigo. Algumas revistas, se não me engano, têm uma diretriz com sugestões. Mas isso é o que a gente faz na discussão, essa inversão, como eu mostrei depois, né? O mais específico para o mais abrangente. Eu não recomendo fazer essa inversão, não, porque vai ficar estranho. Como é que você vai começar o trabalho com uma coisa muito específica? O mais específico são os seus objetivos. Então, o melhor é você dar um geral, uma visão ampla daquele tema, da teoria, artigos clássicos, e ir afunilando para o seu problema de estudo.
de interesse. Muito obrigado pela resposta. Para avisar o nosso público, a palavra-chave para validação do formulário de presença está passando novamente na tela, para quem não conseguiu pegar antes. E a próxima pergunta é: boa noite, Lucas. O problema de escrever de forma tão direta e clara não é que nós podemos dar a entender que temos muito mais certeza do que nós realmente temos? Oi, Isa. Opa, tem continuação. Principalmente na discussão também. Isso pode levantar críticas de que nós não temos força argumentativa para dizer com tanta certeza que as coisas são dessa forma. Obrigado pela pergunta, Isa. Olha, geralmente a ideia é essa mesmo. Você tem que ter confiança no seu trabalho, naquilo que você está apresentando, né? Claro que tem situações que você vai sugerir coisas, mas aí você escreve isso claramente. Nós sugerimos que você vai usar o verbo, ainda é forte, mas é um verbo adequado para mostrar que você não tem certeza, né? Então, nós sugerimos que esse padrão ocorreu por causa disso. Contudo, aí pode vir os outros estudos lá que você não pode focar, mas você pode comentar. Então, assim, você comenta, você fala de forma direta, mas não necessariamente você é o dono da verdade porque você está falando assim, até porque na ciência, né, a gente está sempre aberto a novas descobertas, a verdade é aquilo que a gente tem no momento, tá? Então, com base no melhor conhecimento, você está gerando esse melhor conhecimento com base no seu estudo, tá? Então, você tem que tomar cuidado, claro, com as palavras que você vai usar, com os verbos que você vai usar, entendeu? Então, esse exemplo eu acho que fica mais claro. Nós sugerimos que você está falando de forma clara, assertiva, direta, mas sem dar a entender, abrindo a possibilidade que isso não necessariamente é fato. Você está sugerindo. Beleza? Muito obrigada. A próxima pergunta ela foi feita pela Franciele e ela perguntou qual é a melhor forma de aumentar meu portfólio de palavras e sinônimos para eu escrever de forma mais sucinta como você ensinou. A melhor forma é ler, lendo bastante. É a melhor, porque foi até bom que você perguntar a melhor uma só, porque é a melhor de longe, eu diria. Principalmente artigos na nossa área, né? Então você vai ver que é um exemplo, por exemplo, eu leio inglês há muito tempo, eu tenho facilidade. Se eu pego um artigo da minha área, é praticamente como se eu estivesse lendo português. Mas olha que interessante, se eu já pego um jornal desses, Wall Street Journal, um jornal do dia a dia, eu já tenho dificuldade, porque já não são palavras que eu uso da minha realidade, palavras do dia a dia deles lá. Então, a melhor forma é lendo em inglês, ou mesmo português, mas preferencialmente em inglês para escrever depois, de artigos da sua área. Com isso, você vai se acostumando com aquilo e vai lembrando também. E tem, óbvio, alguns sites, aplicativos de sinônimos. Às vezes eu uso também. Você está igual aquele caso que eu mostrei que a gente substituiu um verbo com advérbio por um outro verbo, só que lá embaixo tinha um verbo repetido, se não está vindo nada na cabeça, vai no site, sinônimos e tal, que ajuda também. A próxima pergunta é da Fernanda, ela mandou: boa noite, professor, gostaria de saber como enfrentar a procrastinação, a insegurança e os bloqueios mentais durante a escrita de um artigo. Ótima pergunta, Fernanda. Dividindo em 3 fases: pré-escrita, escrita e edição. É desse jeito. Porque se você sentar na frente do computador, abrir o Word, falar vou escrever, você vai procrastinar, igual a tirinha que eu mostrei. Por quê? Porque você não tem as informações para te permitir escrever ali. Você vai começar a navegar e tal, você começa a se sentir mal porque não tem nada escrito. É lógico, você não está fazendo a escrita, você está fazendo a pré-escrita. Então, se você deixar claro na sua cabeça que você está fazendo a pré-escrita, depois salvar, inclusive, complementando a resposta da outra pergunta, dessa questão da pré-escrita, cada um tem seu jeito. Você pode salvar no Word, antes eu fazia assim, salvava no Word, num documento do Word, estava lá, pontos importantes do artigo tal, do manuscrito tal que eu estava fazendo. Então, vou lendo palavras-chave, tá lá. Tá? Hoje em dia eu uso um software que chama Obsidian. Quem quiser procurar na internet depois, tem vários vídeos no YouTube explicando, é muito bom. Então, recomendo aí para salvar essas referências. Mas não interessa, o que funcionar, você pode anotar no caderno, se funcionar para você. Tá? Então, fazendo isso, então cada um tem seu jeito, fazendo isso, a pré-escrita, na hora de escrever mesmo, tá muito mais fácil, porque você tá com as informações ali. E também, importante, não fica agarrando para editar, mas não ficou bom. Lembra que essa é a outra fase de edição. Então, você não vai ter mais essa insegurança,
porque ninguém vai ler, você está só escrevendo. Depois que você vai editar. Então, esse bloqueio, essa insegurança, essa procrastinação, na minha visão, são todas devido ao fato de a gente não dividir essas 3 fases e tentar escrever tudo na mesma hora, pré-escrita, escrita e edição. Bom, o Francis perguntou: é comum ler uma frase num artigo e achar que não existem formas melhores de escrever sobre aquilo. Por mais que se cite a fonte, essa prática de trazer tal frase para o nosso texto é plágio. Como evitar? Tem que ter uma coisa importante, a gente não pode copiar literalmente nenhuma frase, porque de fato isso é plágio. O que acontece, pessoal? Isso também é uma coisa que a gente aborda, tá? Citação na disciplina, obviamente a gente não teve tempo aqui. Você tem que citar a ideia, o resultado. Olha só, rapidamente aqui, né? Um erro comum é o pessoal citar alguém pela alguma coisa que ela falou na introdução. Então, vamos supor, eu chego lá e falo assim, na introdução do meu trabalho: florestas tropicais não são propensas ao fogo natural, tá? Eu falando isso na introdução, alguma outra pessoa não descobri isso, eu descobri que o fogo afeta a formiga de tal jeito. Aí chega alguém e fala assim, no trabalho dela: florestas tropicais não são propensas ao fogo. Lucas Paulucci, Tial, não, eu não descobri isso. Então começa por aí, você vai citar o que a pessoa descobriu, né? Então, geralmente, é uma informação que está no gráfico, a própria discussão que ela fez com base em outros trabalhos. E então, com isso é a ideia, a descoberta. Formigas mudam por causa do fogo, a dispersão de sementes por antas é maior nas florestas queimadas. Eu não necessariamente vai estar daquele jeito, você vai pegar o resultado principal, a ideia e colocar. Às vezes acontece mesmo, nossa, mas está tão bem escrito, sei lá, desvicia, então esquece daquela frase, anota a ideia com as suas palavras, isso funciona. Pega, entende, aí passa um tempinho, escreve a ideia com as suas palavras sem olhar. Necessariamente vai sair diferente. Então pronto, você já tem uma escrita original, mas que você está citando a ideia do trabalho. Mas não pode citar igual, porque é plágio. Tem mais uma pergunta do Francis. É comum o esforço dos autores de corroborar todos os resultados à luz da literatura. Com isso, os achados inéditos que avançam de fato o conhecimento podem ficar negligenciados, concorda? Tem que tomar cuidado, concordo, tem que tomar cuidado. Eu falei isso rapidamente, porque senão vira o que a gente gosta de falar, que é a discussão fofoca. Você está só contando dos resultados dos outros. O fulano de tal achou isso. Aí você até coloca o autor no começo, né? Fulano de tal falou isso, o ciclano falou aquilo. É fofoca, discussão fofoca. Você só está falando do resultado dos outros. Cuidado, tudo tem que ser à luz dos seus resultados. Então você vai usar o resultado dos outros autores para tentar justificar o seu resultado, para falar como que o seu resultado se insere no que a gente sabe atualmente, para contrastar com o seu resultado, mas sempre pensando no seu resultado. Senão, de fato, o resultado inédito, que são os seus resultados, ficam negligenciados e você está fazendo uma discussão fofoca. Uhum. Bom, por último, eu queria fazer uma pergunta minha mesmo, né, do Henrique, que seria como que eu posso definir, Lucas, o nível de impacto da minha pesquisa, do meu artigo, para eu poder escolher uma revista que eu vou submeter ele? Eu tenho que submeter para várias revistas ou escolho uma especificamente? Lógico que sempre nichado na área de pesquisa do meu assunto. Uhum. Tá, legal. É uma dúvida recorrente, né? Quem nunca publicou ou está começando. Primeira coisa é que não pode submeter para várias ao mesmo tempo. Tá. É proibido. Tem inclusive várias delas pedem para você pôr um statement, né? Um ciente lá de que esse trabalho é inédito e não está submetido em outras revistas, tá? Porque senão pode acontecer de ser aceito e aí você não pode publicar, as publicações científicas são de resultados inéditos. Então você não pode pegar parte de um resultado que já foi publicado e publicar em outra e nem submeter ao mesmo tempo, tá? Então essa é a primeira coisa. Sempre espera o resultado da revista, aceita ou não, revisão ou não. Se foi rejeitado, aí sim, obrigado, você está livre para submeter para outra. Inclusive, um parênteses aconteceu comigo uma vez, a gente submeteu um artigo na revista, eles não respondiam a gente, não deu um retorno, mandava e-mail, não falava nada, ficamos presos, porque estava submetido, não podia submeter para outra, então, eventualmente, a gente conseguiu, isso é um problema. Agora, como escolher é sempre uma pergunta que
é sempre uma discussão, né? A gente está escrevendo qual revista? Aí vamos discute com os colegas, com os coautores. Tem umas tabelinhas na nossa área, tem revistas em ecologia, tem uns PDF, uns Excel que roda aí com o pessoal, aí a gente lembra de umas revistas. Vê no Lattes dos seus coautores, conversa com eles mais fácil, né? Às vezes as revistas que suas principais citações estão publicadas, isso é uma dica interessante. Então você tem lá 50 citações no seu artigo. Vê as revistas que estão publicadas essas citações, né, que está recorrente. Então quer dizer que se tem muitas revistas, tem muitas citações de uma única revista, quer dizer que essa revista ela vai estar interessada no seu tema, é uma área, então pode ser um potencial alvo. Então, não tem uma regra. A regra, na verdade, é não submeter para várias, conversar com os colegas e ver as listas, o que é que tem, ver as citações e chegar no consenso. E importante também balancear o grau de ineditismo dos seus resultados com o fator de impacto da revista também. Então, vamos supor, você tem um trabalho pontual que não está contribuindo tanto para a ciência, é uma contribuição mais local, com um número de réplicas reduzido, um trabalho menor que você fez para uma disciplina, você não vai submeter na Nature, você vai perder tempo, entendeu? Então, é lógico que eu falei a Nature aqui, mas você tem que balancear, né, os seus resultados, a qualidade ali do estudo que você conseguiu fazer e o grau de ineditismo com o fator de impacto da revista, para você não perder tempo também. Senão você vai, vou tentar sempre na Nature, depois na Science, depois na PNAS, não é por aí. Beleza? Balancear isso tudo. Maravilha. Eu acho que com isso acabaram as perguntas, né? Eu venho aqui novamente agradecer a presença do palestrante professor Lucas por esse maravilhoso minicurso que ele ministrou agora, que eu posso falar por mim mesmo, que me ajudou bastante numa fase da graduação que eu me encontro no momento. E eu também queria agradecer bastante ao público que participou aí da live, interagiu conosco aí pelo chat, e fizeram perguntas muito boas que puderam render bastante nessa palestra. E antes da gente encerrar essa palestra de hoje, eu gostaria de pedir para todo mundo seguir a Lina nas nossas redes sociais, ajudar a gente, movimentar sempre a página, participar dos nossos minicursos e palestras, que são bem proveitosos para todo mundo, sempre. E muito obrigado por tudo, viu, gente? Tivemos bastante comentários positivos aqui, acho que a galera gostou bastante. Muito obrigada de novo, professor. Até aqui um do Francis, que vem a parte 2. E quem sabe não acontece, se o professor um dia topar, a gente traz mais uma parte de escrita científica. Pessoal, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal, enriquecedor estar aqui com vocês. Tem mais material lá, igual eu falei, estou à disposição aí para futuros partes 2. Valeu. Então é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.